E se eu te dissesse que algumas das palavras mais comuns que a gente usa no dia a dia têm, na verdade, uma identidade dupla? Pois é. Hoje a gente vai investigar o grande segredo dos verbos em português. Uma única palavra pode ser o motor que faz a frase andar ou pode ser a ponte que conecta as ideias. Vamos descobrir como isso funciona? Vamos começar com um desafio para Jaque e seus motores. Pensa nessa frase. Eu andei preocupado. O que esse verbo andar está fazendo aí? Será que a gente está falando do ato de caminhar, de colocar um pé na frente do outro? Ou será que é outra coisa? Essa pergunta, por mais simples que pareça, é a chave para desvendar tudo. Ok, esse aqui é o nosso roteiro de investigação de hoje. Primeiro, a gente vai entender qual é o tal segredo do verbo. Depois, vamos conhecer as duas identidades dele, o motor e a ponte. Aí a gente coloca os dois cara a cara para ver as diferenças e, para fechar, vamos descobrir a peça-chave que muda o jogo todo, o contexto. Bora lá? E só para deixar tudo bem claro, toda essa nossa conversa de hoje foi baseada neste guia gramatical aqui. A gente usou ele como nossa fonte para montar essa explicação de um jeito bem visual e direto. Então, vamos ao que interessa, o segredo. A grande sacada é a seguinte: um verbo não faz uma coisa só. Dependendo da frase, ele pode usar dois chapéus diferentes, e cada chapéu muda completamente o que a gente está querendo dizer. Vamos começar com o primeiro chapéu, a primeira identidade, o verbo de ação. Tenta pensar nele como se fosse o motor de um carro, sabe? É ele que dá a partida, que gera movimento, que faz a história ir para frente. O nome já diz tudo, né? Verbos de ação indicam um processo, uma atividade. O ponto central é que eles mostram o sujeito da frase ativamente fazendo alguma coisa. Pode ser correr, pensar, comer, não importa. Eles são a força que move a oração. E aqui temos alguns exemplos bem claros. Correr, estudar, comprar, falar, até mesmo pensar ou cair. Todos eles descrevem o sujeito executando alguma coisa, seja uma ação física ou mental. É bem direto ao ponto. Olha só como funciona na prática. Na frase, o professor explicou o conteúdo. Não tem nem o que discutir, né? Explicou é uma ação, clara. Foi algo que o professor fez. O foco está todinho na atividade dele. Beleza, já vimos o motor, agora vamos para o segundo chapéu, a outra identidade. Se o verbo de ação é o motor, o verbo de ligação é a ponte. Ele não cria movimento, não. Ele cria uma conexão. A função dele é exatamente essa, ser uma ponte que conecta o sujeito a uma característica, a um estado de espírito, a uma qualidade. Ele não mostra o que o sujeito faz, mas sim como o sujeito é ou como ele está se sentindo. E aqui vai uma dica de ouro, um macete para não esquecer os principais verbos de ligação. É só lembrar da palavra café-paspe. Cada letra é a inicial de um verbo comum, tipo continuar, andar naquele sentido de estado, sabe? Ficar, estar. É uma mão na roda para memorizar. Vamos analisar este exemplo. O aluno está focado. Pensa bem. O aluno não está fazendo a ação de estar. O verbo estar, nesse caso, não indica ação nenhuma. Ele só serve como uma ponte, uma cola para ligar o aluno à sua condição, ao seu estado de estar focado. Certo. Agora que a gente já conheceu os dois lados, as duas identidades, chegou a hora de colocar eles frente a frente. É aqui que as diferenças ficam gritantes, bem fáceis de enxergar. Bora lá, vamos ver como eles se comportam um do lado do outro. E olha que legal essa tabela para resumir tudo. O verbo de ação indica movimento, a atividade. O foco é no que o sujeito faz. Já o verbo de ligação indica um estado, uma qualidade, o foco muda totalmente, vai para como o sujeito é ou está. Nos exemplos fica nítido. João leu é por ação. João é dedicado é por estado. Mas calma, a história não termina aqui. Agora vem o pulo do gato. A parte mais importante para entender de vez esse conceito e nunca mais esquecer. Acontece que tem os verbos que são meio camaleões, sabe? Eles conseguem mudar de função, de identidade. Tudo depende de onde e de como eles são usados na frase. E aqui está a grande revelação. Vamos voltar para o nosso verbo andar. Na frase eu andei 5 quilômetros, não tem dúvida, é uma ação física. Mas e na frase eu andei meio preocupado? Ninguém saiu caminhando, né? Aqui, o mesmo verbo está descrevendo um estado de espírito, um sentimento. A palavra é a mesma, mas a função mudou da água para o vinho. E o que causou essa mágica? Uma única coisa: o contexto. Então, no final das contas, o grande segredo é esse. O contexto é o chefe. É ele quem decide a identidade do verbo.
Entender isso não é só decorar uma regrinha de gramática, é destravar uma nova forma de entender a língua. E agora que a gente desvendou isso, fica a reflexão. Que outra parte do português, que antes parecia um bicho de 7 cabeças, talvez agora pareça um pouquinho mais amigável?